Olá, inventores e inventoras da história, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou encerrar o ciclo sobre os impérios surgidos no Sudão Ocidental, lá na África. A gente já falou nos meus últimos vídeos aqui do Império do Mali e, claro, do Império de Gana, que foi o primeiro. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Império Songhai, isso mesmo, o império que se formou a partir da civilização que surgiu na cidade de Gao, ali na curva do rio Níger, e que mais tarde acabou se sobrepondo ao Império Mali, né? E acabou dominando toda aquela região ali ligada ao comércio transsaariano, já ali próximo do século XIV, XV e XVI. Para saber mais sobre esse grande império africano, assiste a nossa vinheta, fica comigo que eu já volto. Muito bem, então vamos lá falar sobre o Império Songhai, o último grande império no Sudão Ocidental africano. Esse império, claro, ele vai surgir na esteira dos dois grandes impérios que o antecederam, que foram o Império de Gana e o Império de Mali, como eu comentei na abertura aqui do nosso vídeo de hoje. Aliás, como eu também falei na abertura, é na curva ali do rio Níger que surge Gao, né? Foi o primeiro grande centro aí do surgimento, da formação, né, desse Império Songhai. É importante a gente entender que a força, né, da cidade de Gao esteve associada à presença de vários guerreiros, arqueiros e lanceiros que circulavam pelo rio, controlando, ou melhor, garantindo a segurança das rotas de comércio nas suas pirogas, que eram as canoas feitas em troncos de árvore. Até o meados final ali do século XIV, essa cidade existiu sob o domínio e a autoridade dos Mansas do Mali, mas a necessidade de combater ataques de mosses, fulas ou mesmo de combater a presença tuareg na região acabou fortalecendo as autoridades locais, até que Soni Ali, ou ainda conhecido como Ali Ber, um líder, né, vai dar início a uma expansão militarista dessa sociedade. Eles acabaram conquistando ali, no século XV, as cidades de Tombouctou e Djenné, isso já na segunda metade do século XV. E é a partir desse momento que nós temos a formação efetiva daquilo que nós vamos chamar de Império Mali, em torno desse Soni Ber. Isso se contrapunha principalmente aos chamados literatos muçulmanos das grandes cidades. Isso porque Soni Ber era ligado às tradições animistas, né? Ou seja, às práticas politeístas tradicionais daquelas regiões. Vale lembrar que, por conta disso, principalmente, esses literatos muçulmanos descreviam a autoridade de Ali Ber, o Grande, como também era conhecido, como uma espécie de conquistador sanguinário, né? Uma espécie de governante ímpio. Isso vai durar até a morte, né, desse primeiro imperador aí de Songhai. Ele vai então ser substituído por um dos seus generais, né, o general chamado Mohammed Torodo. Esse sim, aliado ali aos literatos muçulmanos. A realidade do Império Songhai passa a ser, né, de a gente perceber nas regiões mais do interior, onde estavam os camponeses, uma tradição animista, uma tradição politeísta, como era comum, como era o costume. Enquanto nos grandes centros, nas grandes cidades, como a própria Tombouctou, como, né, Djenné, ou ainda, né, Gao e até o Alala, uma prática, né, ou os costumes já mais islamizados, né? Trazendo, portanto, para o Império Songhai a mesma característica politeísta que nós observamos nos outros impérios dessa região. O Império Songhai vivenciou seu auge em meados do século XVI. Os governantes chamados Songhais, chamados também de Asquias ou Asquias, eles estabeleciam um controle mais centralizado do que os imperadores, os Mansas, né, do Mali ou mesmo o Gana.
Além disso, né, formou-se uma espécie de corpo burocrático e uma espécie de Estado bastante coeso na administração dos interesses públicos. Cobravam tributos, fosse em pagamentos, né, em elementos como sal, o ouro ou mesmo búzios, que aliás eram produtos comercializados intensamente pelo Império Songhai, assim claro como a produção agrária, o comércio era bastante destacado, e estabeleceu-se inclusive um sistema unificador de pesos e medidas justamente para facilitar o controle do pagamento de tributos e o próprio controle do comércio. Esses asquias mantinham perto de si autoridades de caráter muitas vezes religioso. Não só esses literatos muçulmanos, mas principalmente figuras ligadas à tradição animista, né? Como nós já falamos, mantendo essa tradição sincrética tão comum nos reinos dessa região. Aliás, né, muitas vezes eram somente essas figuras que podiam se dirigir diretamente ao principal governante Songhai. As disputas comerciais, principalmente com os reinos da região do norte do continente africano, é que acabaram levando posteriormente à decadência do Império Songhai. No finalzinho do século XVI, as disputas pelo controle de algumas minas de sal levaram o Reino de Marrocos a organizar uma grande expedição que finalmente derrotou o poderoso exército Songhai. Vale lembrar que o exército Songhai era um exército realmente abrangente, com um grande número de soldados, guerreiros que costumavam utilizar longas lanças, que costumavam ter as pontas envenenadas, ou lutar com os seus sabres, né, tradicionais daquela região. Esses guerreiros, entretanto, não foram capazes de barrar o avanço do reino do Marrocos, que acabou então controlando ali a cidade de Tombuctu, que, como a gente sabe, era o grande centro comercial de toda essa região. Isso fez com que o Império Songhai não conseguisse mais se restabelecer totalmente, restaurando a sua antiga glória. A partir de então, nunca mais nenhum grande reino conseguiu estabelecer todo o amplo domínio que os reinos do chamado Império, né, os impérios do Sudão Ocidental tiveram até aqui, a partir do século XVI, portanto, aliás, a partir principalmente do início do século XVII, né, entrou-se em decadência nessa região, ok? Com isso, nós encerramos mais um vídeo aqui do Inventando História. Claro, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e não deixa de seguir a gente nas redes sociais, valeu? Um beijão para todos vocês, até o próximo vídeo e tchau!